Milionário, impecável em seu terno sob medida e com passagens de primeira classe na mão, estava a um passo de embarcar na lua de mel dos seus sonhos, quando a faxineira, pálida e trêmula, se plantou na frente dele e sussurrou: "Fuça, fuça agora, antes que seja tarde demais." O que ele fez em seguida surpreendeu todo mundo. O amanhecer sobre São Paulo se espalhava como seda dourada, envolvendo a fachada envidraçada do arranha-céu na Avenida Paulista, com um brilho suave. Bernardo Santos estava junto à janela panorâmica do seu escritório no 40º andar, segurando uma xícara de café cujo aroma se misturava ao cheiro de couro dos móveis e flores frescas. Sua silhueta, alta, confiante, vestida num terno perfeitamente cortado, refletia no vidro como uma imagem de sucesso esculpida em mármore. 45 anos de vida, 20 anos construindo um império. Dos blocos periféricos de Itaquera até o apartamento de cobertura no centro da cidade. O caminho que ele trilhou foi pavimentado com determinação, noites sem dormir e decisões que os outros chamavam de arriscadas, e ele de necessárias. Agora, olhando o tráfego lá embaixo, sentia um vazio estranho. O sucesso tinha o gosto de café sem açúcar, amargo, mas viciante. "Senhor Bernardo." A voz da secretária interrompeu seus pensamentos. "A senhora Luísa ligou. Ela lembra do encontro com o organizador da lua de mel às 11. Ele assentiu, sem se virar da janela. Luísa Oliveira Santos. Sua esposa há 3 semanas. Mulher com quem se casou numa cerimônia que deu o que falar em toda São Paulo. Ela era linda, inteligente, de uma família cujo sobrenome abria todas as portas no país. Parceira ideal nos negócios. Esposa perfeita no papel. Mas por que, ali no auge da carreira, se sentia tão deslocado? O telefone vibrou. Norberto Campos, seu assistente de longa data. "Bernardo, temos um problema no projeto no Rio. Os moradores da Lapa estão organizando protestos contra a demolição de um casarão na Rua do Lavradio." "Quais os argumentos?" perguntou, desviando o olhar da cidade. "Dizem que o prédio tem valor histórico. Algum detalhe arquitetônico do século XIX." Bernardo franziu a testa. Ele se lembrava desse projeto, um condomínio de luxo no lugar de um casarão decadente. Lucro na casa dos milhões. Mas algo na expressão valor histórico despertou nele uma inquietação que ele não conseguia nomear. "Verifique a documentação do patrimônio. Se houver base, pare as obras." "Bernardo?" A voz de Norberto soou surpresa. "É a primeira vez que ouço você. Só faça isso." Ele encerrou a ligação e voltou para a janela. Seu reflexo no vidro parecia estranho, quando ele parou de ser aquele garoto de Itaquera que sonhava em consertar o mundo. Quando construir virou demolir. Às 10h30, Luísa entrou no escritório. Movia-se com a graça de uma bailarina. Os cabelos loiros num penteado impecável. O vestido de estilista famoso realçando cada gesto. Ela era a personificação da elegância e de algo que Bernardo não conseguia definir. "Frio?" "Amor", disse ela beijando sua bochecha. "Você tem uma cara estranha hoje." "Tudo bem? Sim, só pensando no projeto." "Qual?" perguntou, sentando na beirada da mesa dele. "Aquele no Rio?" O Norberto mencionou uns problemas. Algo no tom dela fez Bernardo olhá-la com mais atenção. Como ela sabia dos problemas no Rio? Norberto tinha ligado agora há pouco. "Luísa, de onde você..." "Amor", interrompeu ela sorrindo. "Somos casados. Seus assuntos são os meus, lembra?" Ele assentiu, mas a sensação esquisita persistiu. Talvez fosse paranoia. Talvez o estresse pré-lua de mel. "Daqui a 3 dias estaremos no navio", disse Luísa, alisando o braço dele. "Caribe, tranquilidade, só nós dois. Você precisa de um descanso." Ele olhou para ela. Era linda, perfeita, adequada. Tudo o que um homem na posição dele deveria desejar. Mas por que o toque dela parecia frio como mármore? A tarde foi passada em reuniões, mas os pensamentos giravam em torno daquele casarão no Rio. À noite, voltando para sua mansão em São Paulo, Bernardo parou o carro em frente a uma casa simples na Rua das Acácias. Era ali que ele morara na infância com a mãe após a morte do pai.
A casa agora parecia diferente, menor, mais deteriorada, mas ainda familiar. Ele saiu do carro e ficou na portinhola. Os vizinhos provavelmente não o reconheceriam. O garoto que saíra dali com uma mala só, 20 anos atrás. Agora ele era outro, alguém que ele mesmo às vezes não reconhecia. O telefone vibrou de novo. Luísa, onde você está? Tínhamos jantar com meus pais hoje. Ele olhou o relógio. De fato, atrasara. Desculpa, já estou indo. Bernardo. A voz dela amoleceu. Sei que esse período antes da viagem é estressante, mas vai ficar tudo bem. Você confia em mim? Claro, respondeu automaticamente. Mas dirigindo pela cidade até o restaurante onde a esposa e os sogros o esperavam, ele sentia que essa palavra, confia, pairava no ar como uma pergunta sem resposta. O restaurante Fasano era um daqueles lugares onde as mesas eram reservadas com meses de antecedência e os preços não constavam do cardápio, porque quem pergunta preço não deveria comer ali. Bernardo conhecia bem o lugar. Ao longo dos anos, levara para lá os clientes mais importantes. Hoje, porém, sentado à mesa redonda com a família de Luísa, sentia-se como um ator num papel cujo texto ele esquecera. O sogro, Zildo Oliveira, homem de têmporas grisalhas e olhos frios como aço, contava sobre seus investimentos no setor de energia. A sogra, branca, senhora elegante na casa dos 60, assentia com a graça ensaiada por décadas na alta sociedade. Luísa sentava ao lado dele, a mão no ombro dele, num gesto possessivo. Bernardo, disse Zildo, cortando o filé com precisão de cirurgião. Ouvi falar dos problemas no projeto do Rio. Os moradores podem ser incômodos. Bernardo ergueu os olhos do prato. Novamente a mesma informação. Alguém sabia de algo que não deveria. De onde o senhor sabe? Meu caro, sorriu Zildo, nos nossos círculos, as informações circulam rápido, especialmente as que envolvem investimentos tão grandes. Papai tem razão, acrescentou Luísa. Talvez você deva considerar uma abordagem mais firme. Às vezes, o sentimentalismo nos negócios leva a prejuízos. Algo no tom dela fez Bernardo largar os talheres. Sentimentalismo? Cuidar da história da cidade era sentimentalismo? Luísa, não é tão simples. Claro, o amor, interrompeu ela suavemente, mas nos olhos dela faiscava algo que ele não notara antes. Mas lembre que agora você representa não só a si mesmo. Nossas famílias têm reputação a zelar. Branca assentiu com aprovação. Luísa tem razão, Bernardo. No casamento vale a união. O que você faz reflete em todos nós. O silêncio que caiu era denso como o crème brûlée que acabara de ser servido como sobremesa. Bernardo sentia um nó no estômago. Era assim que seria seu casamento? Consultas em cada decisão? União que mais parecia controle? Me desculpem, disse levantando-se da mesa. Preciso atender uma ligação importante. Saiu para a varanda do restaurante. São Paulo cintilava lá embaixo como diamantes espalhados. Pegou o telefone e discou para Norberto. Norberto, esses documentos do Rio, você verificou? Sim, Bernardo. O casarão realmente tem status de patrimônio. O problema é que alguém falsificou a documentação. O registro original no IFAM sumiu do órgão há 3 meses. Bernardo sentiu um frio na espinha. Quem teve acesso a esses documentos? Bom, é complicado. Vou ter que investigar. Mas Bernardo, Norberto hesitou, tem certeza de que quer entrar nisso? Pessoas que manipulam documentação oficial não são amadores. Ele desligou e voltou ao restaurante. A família de Luísa conversava baixinho, mas calaram-se assim que ele apareceu. Luísa sorriu radiante. Tudo bem, amor? Sim, mentiu. O resto da noite passou sorrindo nos momentos certos, concordando com conversas sobre o futuro em comum, sobre projetos que realizariam como equipe. Mas sua mente estava em outro lugar, farejando uma pista que começava a emergir da névoa. Voltando para casa, Luísa estava excepcionalmente carinhosa. Abraçou-o no carro, falou de como estava feliz no casamento, de como se animava com a lua de mel.
Vai ser maravilhoso, sussurrava, alisando a mão dele. Só você e eu longe de todos os problemas. Luísa, disse ele com cautela. Você conhece alguém que tenha acesso aos órgãos de patrimônio? A mão dela congelou por uma fração de segundo. Por quê? Essa é a história do casarão? Parece que alguém mexeu na documentação. Amor, suspirou ela, isso não pode esperar até voltarmos. Daqui a 3 dias estaremos no navio. Não quero que nossas primeiras semanas de casados sejam envenenadas por algum problema burocrático. Envenenadas. Escolha estranha de palavras. Em casa, quando Luísa já tinha ido dormir, Bernardo sentou-se na biblioteca. Estantes cheias de livros sobre arquitetura, história de São Paulo, álbuns com fotos da reconstrução da cidade após a ditadura. Antigamente, esses livros eram sua inspiração. Ele se lembrava de como, jovem, sonhava em construir, não demolir. Pegou um álbum com fotografias da São Paulo pré-guerra. Numa das páginas, uma foto do casarão na Rua do Lavradio, no Rio, o mesmo que seria demolido. Era lindo. Detalhes arquitetônicos, varandas esculpidas, a pátina antiga nos tijolos contando a história de gerações que ali moraram. O telefone vibrou. SMS de um número desconhecido. Amanhã às 6 da manhã. Parque Ibirapuera, banco perto do Lago das Garças, sozinho, é sobre sua vida. Bernardo fitou a mensagem. Quem poderia ter seu número particular? Por quê? Passos na escada. Luísa descia de roupão de seda. Não consegue dormir? Perguntou ela suavemente. Ele escondeu o telefone rápido. Sim, só pensando na viagem. Ela se aproximou e o abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Eu te amo, disse ela. Mas a voz soou estranha, como se recitasse um texto decorado. Naquela noite, Bernardo não pregou o olho. Deitou ao lado da esposa adormecida, fitando o teto. Sentia que estava na beira de um abismo, mas ainda não sabia quão fundo ele era. Lá fora, o amanhecer devagar iluminava São Paulo. Daqui a poucas horas, ele se encontraria com a pessoa desconhecida no parque. Daqui a 3 dias, partiria em lua de mel com a mulher que começava a suspeitar ele nem conhecia de verdade. E talvez fosse ele mesmo que tivesse se perdido. O Parque Ibirapuera, às 6 da manhã, era território dos pássaros e de poucos corredores. A névoa pairava sobre o lago como um véu leve, e o pavilhão japonês emergia dela como um fantasma de outra era. Bernardo andava devagar pela alameda, olhando ao redor com nervosismo. No bolso do paletó, o celular pronto para chamar ajuda a qualquer momento. O banco perto do lago estava vazio. Ele sentou, sentindo o frio da pedra atravessar o tecido da calça. Talvez fosse brincadeira, paranoia, mas algo nos últimos dias, os olhares estranhos de Luísa, o conhecimento repentino da família dela sobre seus assuntos, documentos manipulados, se encaixava num quadro que ele ainda não via inteiro. Senhor Santos, ele se virou bruscamente. Uma mulher de meia idade, vestida numa jaqueta cinza simples e calça escura, se aproximava dos arbustos. Tinha cabelos castanhos lisos num rabo de cavalo e olhos que pareciam ver mais do que deviam. Não era bonita no sentido convencional, mas tinha algo que prendia a atenção. Autenticidade que faltava no mundo atual dele. Sim. Quem é a senhora? Marcela Rocha, disse ela, sentando ao lado, mas mantendo distância segura. Até pouco tempo, eu trabalhava na sua casa como faxineira. Bernardo franziu a testa. Ele se lembrava dela, a nova funcionária que Luísa contratara semanas antes. Mulher quieta, discreta, que fazia suas tarefas sem reclamar. Por que a senhora está aqui? Que mensagem é essa? Marcela o olhou com atenção, como se avaliasse se podia confiar nele. O senhor vai achar que estou louca, disse por fim, mas precisa saber a verdade sobre sua esposa. O coração de Bernardo acelerou. Estou ouvindo. Luísa planeja destruí-lo, não só financeiramente, completamente. A voz dela era calma, mas nos olhos ardia determinação. Nas últimas semanas juntei provas. Essa lua de mel não é para ser romântica.
É para ser seu álibi, enquanto os documentos de propriedade de todas as suas empresas são transferidos para o nome dela. Bernardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Impossível. Nós somos casados. Por que ela faria? Dinheiro, poder e vingança, interrompeu Marcela. O senhor provavelmente não lembra, mas 3 anos atrás, sua empresa demoliu o Hotel Glória no centro do Rio. A avó dela morava lá. Luísa nunca te perdoou por isso. Hotel Glória? Bernardo se lembrou do projeto. Mas era uma ruína. Não dava para morar. Para Luísa, era símbolo da tradição familiar. Marcela tirou um tablet da bolsa. Olhe isso, na tela, fotos de documentos, gravações de ligações, e-mails. Bernardo folheava com crescente pavor. Luísa conversava com advogados sobre transferência de propriedades. O pai dela contatava funcionários públicos sobre problemas legais dos Santos. Havia também correspondência com uma agência de detetives particulares. De onde a senhora tem isso tudo? Mas sou ex-detetive, disse Marcela baixinho. Sua irmã Cecília me contratou há 3 meses. Ela tinha suspeitas sobre os motivos do casamento de Luísa. No início, achávamos que era só pelo dinheiro. Mas é bem mais. Bernardo olhava os documentos seguintes. O plano era preciso, pensado nos mínimos detalhes. Durante sua ausência no navio, Luísa apresentaria à diretoria das empresas um suposto testamento dele, transferindo poderes a ela em caso de problemas de saúde. Simularia sinais de depressão, talvez uma tentativa de suicídio. Isso é... Começou, mas a voz falhou. Horrível! Sim, Marcela guardou o tablet. Mas eficaz. Luísa não deixa nada ao acaso. Por que a senhora me conta isso? Porque arrisca? Marcela ficou quieta por um momento, olhando a névoa sobre o lago. Porque... Hesitou. Porque eu vi o senhor nessa casa. O verdadeiro, não essa máscara de sucesso. Vi como olha as fotos antigas de São Paulo na biblioteca. Como sorri para a faxineira, como se ela fosse igual a você. Luísa não faz ideia de quem o senhor é de verdade. E quem sou eu? Perguntou quase sussurrando. Um homem que esqueceu de onde veio, mas que pode se lembrar. Bernardo se levantou do banco. Toda a sua vida, tudo o que construíra, tudo em que acreditava, desmoronava em pedaços. O que eu faço? Precisa sumir. Hoje, antes que seja tarde, disse Marcela, levantando-se também. Conheço um lugar seguro. Sua irmã já preparou tudo, mas a empresa, as obrigações, as pessoas que dependem de mim... Senhor Bernardo, interrompeu ela gentilmente, mas firme. Se não fugir agora, no mês que vem, não vai ter empresa, nem obrigações. E as pessoas vão ler nos jornais sobre sua morte trágica num acidente no mar. Ficaram frente a frente, na névoa da manhã. Bernardo olhava essa mulher que mal conhecia, mas que acabara de oferecer salvação. Por que confiar nela? Mas ele tinha escolha. Uma coisa, disse por fim. Por que a senhora faz isso? De verdade? Marcela desviou o olhar, fitando o pavilhão refletido na água. Porque às vezes, salvar o outro é o único jeito de se salvar. Ela não explicou o que queria dizer. Mas na voz dela havia uma solidão tão profunda que Bernardo sentiu algo se mexer no coração. Onde nos encontramos? Perguntou. Pela primeira vez desde o início da conversa, Marcela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Te dou o endereço. Mas primeiro, precisa voltar para casa e se comportar normal. Que Luísa não desconfie de nada. Às 10 da noite, esteja pronto. Uma mala, documentos, dinheiro, nada mais. E depois? Depois veremos quem o senhor é de verdade, quando ninguém estiver olhando. Voltar para casa foi como entrar num teatro, onde ele teria que encenar o papel mais difícil da vida. Bernardo estacionou o carro na garagem, cada movimento mecânico. Palavras de Marcela ecoavam na cabeça. Se comporte normal. Mas o que era normal, quando descobria que sua vida era uma encenação bem ensaiada? Luísa o esperava na sala de jantar, preparando o café da manhã. Vestia um vestido de seda cor de creme, cabelos soltos, sorriso leve nos lábios. Parecia uma imagem de esposa perfeita de revista. Amor,
disse, aproximando-se com uma xícara de café. Você acordou cedo hoje. Tudo bem? Não consegui dormir, respondeu, tentando soar natural. Resolvi dar uma volta no parque. Entendo. Estresse da viagem. Ela alisou a bochecha dele num gesto que outrora parecera carinhoso, e agora era como toque de cobra. Mas logo estaremos longe de todos os problemas. Sim, pensou ele, longe de todos os problemas. Para sempre. Ele comeu o café, fingindo interesse nas histórias dela sobre os preparativos finais da viagem. Luísa falava de restaurantes no navio, spas exclusivos, ilhas que visitariam. A voz dela fluía suave, mas Bernardo notou algo que antes passara batido. O jeito como o olhava. Não era olhar de mulher apaixonada, era olhar de dona verificando sua propriedade. A propósito, disse ela, passando geleia na torrada. O Norberto ligou cedo. Pelo visto, você tem dúvidas sobre o projeto no Rio. Novamente a informação. Novamente ela sabia de algo que não deveria. Como sabe? Me dê amor, riu ela, mas o riso soou falso. Somos família agora. O Norberto achou que eu devia ser informada de tudo que pode afetar nossos planos de negócios. Nossos planos de negócios. Não os dele, nossos. Entendo, disse ele bebendo o café. Tinha gosto amargo, como se alguém tivesse misturado fel. Após o café, Luísa foi ao salão para ajustes finais antes da viagem e Bernardo se trancou na biblioteca. Precisava pensar, precisava planejar. Marcela dera o endereço, um prédio simples em Vila Madalena, às 10 da noite. Uma mala. Mas o que empacotar? Quais documentos eram realmente importantes? E se tudo o que ele tinha já estivesse perdido mesmo? Sentou à escrivaninha e abriu o cofre escondido atrás de um quadro. Dentro, os papéis mais valiosos, escritura da primeira propriedade que comprara 20 anos antes, testamento do pai, fotos memoráveis dos tempos iniciais da carreira. No fundo, uma folha amarelada com o endereço, a casa na Rua das Acácias, onde morara com a mãe. Por que guardara tudo aquilo? Por que não jogara fora essas lembranças de quando era ninguém? Porque talvez nunca tivesse parado de ser aquele garoto de Itaquera. Talvez só tivesse colocado uma máscara de sucesso tão grossa que começara a acreditar nela. O telefone tocou. Cecília, sua irmã. Bernardo! A voz dela soava tensa. Tudo certo. Encontrei sua conhecida. E? É tudo verdade, Ceci? Luísa, realmente, infelizmente sim. A voz da irmã tremia. Bernardo, me desculpa por não ter te dito antes, mas não tinha certeza. E agora? Agora é tarde para remorsos, interrompeu ele. Ceci, se eu sumir hoje, você pode cuidar da empresa? Já preparei tudo. Tenho procurações que você assinou ano passado. Lembra? Lembrava. Achara que era mera formalidade, garantia para caso de doença ou acidente. Você é mais esperta que o irmão, disse baixinho, só mais cautelosa. Na voz dela, preocupação. Bernardo, onde vai se esconder? Melhor você não saber. Pelo menos por enquanto. Após a conversa com a irmã, sentiu-se um pouco mais calmo. Mas ainda restava a pergunta, ele tinha coragem para largar tudo o que construíra? A tarde passou em reuniões, tentando se comportar normal. Últimas instruções para Norberto, assinaturas em documentos, decisões rotineiras de negócios. Tudo parecia surreal agora, como se pertencesse a outra pessoa. À noite, Luísa preparou um jantar especial, o último antes da viagem. Acendeu velas, abriu uma garrafa cara de vinho, vestiu um vestido elegante. Tudo perfeito, por nós, disse, erguendo a taça. Pela nossa vida juntos, pela verdade, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Por uma fração de segundo, o sorriso dela vacilou, mas logo se recompôs. Claro, amor. Pela verdade. Às 9h30, Luísa foi tomar banho. Bernardo esperou ouvir o barulho da água no banheiro, depois empacotou rápido uma mala de viagem pequena. Documentos essenciais, dinheiro, troca de roupa. Por último, pegou a foto velha dos pais e a folha com o endereço da casa na Rua das Acácias. Saindo, parou na porta do banheiro. Ouviu Luísa cantarolar na banheira. A canção era alegre, despreocupada.
Canção de mulher que amanhã seria viúva. Não se despediu. Algumas mentiras não merecem cortesia. A garagem era escura e silenciosa. Bernardo entrou no carro menos chamativo, um Honda velho que mantinha de reserva. Ao apertar o botão da portão da garagem, as mãos tremiam. Do lado de fora, Marcela esperava. Entrou sem dizer palavra. Pronto? Perguntou. Ele olhou no retrovisor para casa. Para as janelas, atrás das quais passaram os últimos anos. Para a vida que deixava para trás. A gente está pronto algum dia para o fim do mundo? Perguntou. Não é o fim, disse Marcela baixinho. É o começo. Ele acelerou na noite escura, sem olhar mais para trás. No retrovisor, a casa sumia entre as árvores. E com ela, o homem que fora nos últimos 20 anos. Bernardo Santos, o magnata imobiliário, acabara de morrer. Restava ver quem nasceria das cinzas dele. O apartamento em Vila Madalena era o oposto de tudo a que Bernardo se acostumara nos últimos 20 anos. 2 quartinhos pequenos, cozinha num canto, banheiro com chuveiro pingando. Móveis da época da ditadura, que lembravam outras vidas, outras histórias. Mas tinha uma vantagem. Era invisível, perdido no labirinto de prédios iguais, onde ninguém fazia perguntas desnecessárias. É seguro, disse Marcela, abrindo a porta. A dona é uma senhora idosa que aluga no Preto. Oficialmente, o senhor não existe aqui. Bernardo largou a mala no chão e olhou ao redor. Na parede, um relógio de plástico ticava monótono, marcando segundos da nova vida. Era quase 11 da noite. Daqui a poucas horas, Luísa descobriria seu sumiço. E agora? Perguntou. Agora esperamos, respondeu Marcela, tirando a jaqueta. A primeira semana vai ser a mais dura. Luísa deve reportar seu desaparecimento, vão ter buscas. Temos que ficar invisíveis. Por quanto tempo? Até juntarmos provas suficientes para pegá-la. Ou até ela errar e se entregar. Sentaram frente a frente à mesinha da cozinha. Marcela fez chá em 2 canecas tortas. Bernardo a olhava à luz da lâmpada amarela. Pela primeira vez, teve chance de observá-la direito. Tinha mais ou menos a idade dele, talvez um pouco menos. Olhos cansados, mas inteligentes. Mãos que viram trabalho pesado, mas delicadas nos movimentos. Por que a senhora me ajuda? Perguntou. De verdade. Marcela girava a caneca nas mãos, olhando o vapor subir. Contei só metade da verdade, disse por fim. É fato que sua irmã me contratou, mas não foi por acaso que aceitei o emprego. O que quer dizer? O senhor conhece o sobrado na rua do Catete 12, no Rio? Bernardo balançou a cabeça. Minha avó morava lá por 70 anos, desde a época da guerra. Sua empresa demoliu para erguer um condomínio. Ele sentiu um frio na espinha. Marcela. Vovó morreu 1 mês após a desocupação forçada, no hospital. A voz dela era calma, mas nos olhos queimava dor. Disseram que foi infarto. Eu sei que foi coração partido. Ficaram em silêncio por um bom tempo. O tic-tac do relógio preenchia o vazio como um metrônomo contando o tempo até a confissão de culpa. Por que então me ajuda? Eu devia ser seu inimigo. Marcela ergueu os olhos, porque nos últimos 3 meses eu observei o senhor. Vi como folheia aqueles álbuns da história de São Paulo, como para diante das fotos antigas, como se doesse algo nelas. Vi como fala com os funcionários, não como chefe para os subordinados, mas como gente para gente. Isso não justifica o que fiz com sua avó. Não, mas as pessoas mudam. Ela se levantou e foi à janela, atrás da qual piscavam luzes de Vila Madalena. Luísa planeja destruir o senhor como o senhor destruiu a vida da minha avó. Mas eu não quero mais destruição. Quero justiça. E o que isso significa? Significa que quando derrubarmos Luísa, o senhor terá chance de consertar o que der. Reconstruir o que destruiu, mas dessa vez direito. Bernardo se levantou e parou ao lado dela na janela. A vista de Vila Madalena era diferente da do escritório dele, mais humana, cheia de luzinhas nas janelas, em trás das quais gente comum vivia vidas comuns. Não sei se consigo, disse baixinho, por isso estou aqui, para te ajudar a aprender isso.
Naquela noite, dormiram em quartos separados, ele no sofá-cama velho, ela na cama estreita do outro quarto. Bernardo demorou a pegar no sono. Tudo doía, não fisicamente, mas por dentro, como se alguém tivesse esvaziado suas entranhas. 20 anos construindo e numa noite tudo em ruínas. Mas talvez ruínas sejam o começo da reconstrução. De manhã, acordou com sons da TV. Marcela via as notícias. Na tela, apareceu um rosto conhecido. Luísa, de óculos escuros, cercada de repórteres. Meu marido sumiu sem deixar rastro, dizia ela, voz tremendo de emoção fingida. A polícia investiga todas as possibilidades. Pedimos ajuda nas buscas. Ela sacou rápido, murmurou Marcela. Na tela mostraram foto de Bernardo. Nele parecia um estranho, sorridente, confiante, inalcançável. O homem que tinha tudo. Alguém pode me reconhecer? Perguntou. Depois de cortar o cabelo e deixar a barba crescer, duvido. Marcela desligou a TV. Mas mesmo assim, nas próximas semanas, você não sai. Então, o que vou fazer? Vai aprender quem é de verdade. No primeiro dia, Marcela trouxe uma pilha de livros da biblioteca, estudos sobre a história de São Paulo que não estavam na coleção dele. Livros de historiadores, mas também de moradores comuns que lembravam a cidade antes da guerra, a reconstrução, a redemocratização. Você conhecia a história da cidade pelo prisma dos investimentos, disse ela. Agora vai conhecer pelo prisma das pessoas que viveram nela. Ler era uma experiência estranha. Pela primeira vez em anos, fazia algo sem relação direta com ganhar dinheiro. Pela primeira vez, lia sobre lugares que conhecia, mas de uma perspectiva que nunca considerara. O sobrado na Rua do Catete 12, num dos livros, achou descrição dele, prédio do início do século XX, onde moravam famílias brasileiras e imigrantes. Na guerra, parte do contexto da repressão. Após a ditadura, casa para quem perdera tudo e recomeçava. Casa da avó de Marcela, casa que ele mandara demolir. À noite, quando Marcela voltou das compras, o encontrou chorando sobre o livro. O que houve? Li sobre esse sobrado, sobre as pessoas que moravam lá. Ele ergueu olhos inchados. Marcela, eu não sabia. Juro que não sabia. Ela sentou ao lado dele no sofá-cama. Eu sei, disse baixinho. Por isso te ajudo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Bernardo chorou. Chorou pela avó de Marcela, pelas pessoas do sobrado, por si, homem que se perdera na correria pelo que achava ser sucesso. E Marcela sentava ao lado, sem dizer nada, só passando lenços. Às vezes, a presença do outro é a melhor terapia. A segunda semana no apartamento de Vila Madalena trouxe uma rotina inesperada. Bernardo acordou ao raiar do dia, não por alarme ou urgências, mas porque o corpo se acostumara ao ritmo natural. Lá fora, pássaros cantavam, e o sol devagar iluminava os prédios cinza. Pela primeira vez em anos, não pegou o celular logo de cara. Marcela já se mexia na cozinha, preparando café numa cafeteira esmaltada velha. Vestia roupa de casa, moletom gasto e jeans desbotado, mas parecia mais verdadeira que Luísa em suas roupas de grife. Bom dia, disse ela, sem se virar do fogão. Dormiu bem? Melhor, respondeu ele. E era a primeira vez que não mentia nessa pergunta. Sentaram à mesinha. Bernardo notou que Marcela tinha o hábito de ler jornal durante o café. De verdade, de papel, não notícias online. Virava as páginas calmamente, comentando às vezes alguma notícia ou lendo em voz alta trechos que podiam interessá-lo. Escuta isso, disse, mostrando um artigo. Moradores do Rio protestam contra a demolição de casarão histórico na Rua do Lavradio. Investidor garante que o prédio não tem valor histórico, mas especialistas dizem que a documentação foi manipulada. Bernardo largou a caneca. Meu projeto. Seu ex-projeto, corrigiu ela. Cecília parou todas as obras até esclarecer. Como ela está se saindo com a empresa? Body to Seal, melhor do que imaginava. Parece que tem talento natural para gerência. E diferente de você, não tem medo de perguntar a opinião das pessoas. Doía, mas era verdade.
Bernardo construíra sua posição ao longo dos anos convencido de que sabia o melhor. Consultas eram um sinal de fraqueza. Marcela, disse com cuidado, você gosta de mim? Ela ergueu os olhos do jornal. Uma sombra de surpresa cruzou o rosto dela. Pergunta esquisita. Pergunto a sério. Nessas 2 semanas, você é gentil comigo, me ajuda, e eu destruí a vida da sua avó. Não entendo. Ela largou o jornal e apoiou os cotovelos na mesa. Bernardo, você sabe o que é carregar rancor? Ele balançou a cabeça. É carregar um veneno que te mata devagar. Por 4 anos vivi com ódio de você. Planejava vingança. Pensava em como te destruir para você sentir o que minha avó sentiu. E depois te vi. O verdadeiro. O homem que olha fotos antigas como se procurasse a si mesmo. Que pede desculpa para a faxineira quando esbarra nela por acidente. Que parou como se tivesse dito demais. Que o quê? Que chora por um livro sobre gente que nunca conheceu. Ficaram em silêncio. Bernardo sentia algo mudar entre eles, como se uma barreira invisível devagar se dissolvesse. Sabe de uma coisa? Disse por fim. Queria ver esse lugar, onde ficava o sobrado da sua avó. Pra quê? Pra entender, sei lá, pra me despedir do homem que mandou demolir. Marcela o olhou por um bom tempo. É perigoso. Podem te reconhecer. Raspou a barba. Coloca o boné. Por favor. À tarde entraram na velha Saveiro de Marcela e foram para o Rio. A viagem durou 3 horas, nas quais conversaram sobre tudo e nada. Bernardo soube que Marcela fora casada, mas o casamento acabou quando ela virou detetive. Meu ex-marido não aguentava que eu soubesse mais que ele, às vezes, disse com um sorriso amargo. O rio era lindo ao sol da tarde. A rua do Catete era estreita, calçada, cheia de sobrados que lembravam séculos. No número 12, erguia-se agora um condomínio moderno, vidro e aço, brilhante e frio. Ficava aqui, disse Marcela, parando na calçada. Bernardo olhava o prédio. Era estético, funcional, cabia na cidade moderna. Mas ali outrora havia mais. Casa, história, vidas humanas. Me conta dela. Pediu. Da vovó? Marcela sentou num banco do outro lado da rua. Chamava Joana. Passou pela ditadura, ajudou a esconder vizinhos perseguidos. Depois ficou sozinha. O marido morreu na resistência. Mas ficou nesse sobrado, porque era o lugar dela. Criou minha mãe lá, depois ajudou a criar eu. Como era o sobrado? Velho, de tijolo vermelho. Janelas com grades brancas. No térreo, a papelaria do Sr. Oliveira. Vovó morava no 1º andar, em 2 quartos com vista para o quintal. Criava gerânios na janela. Bernardo escutava, imaginando esse mundo que deixara de existir por decisão dele. Como ela soube da demolição? Ou chegou uma carta, oficial de um escritório de advocacia. Informamos que o sobrado será demolido por nova obra. Moradores têm 3 meses para achar outro lugar. 3 meses é tempo. Para uma senhora de 77 anos que passou a vida num só lugar? Marcela balançou a cabeça. Ela não queria sair. Dizia que ali estavam todas as memórias dela. Que nas paredes ecoavam vozes de quem amava. Bernardo sentiu um nó na garganta. O que aconteceu depois? Vieram os despejadores. Empacotaram as coisas dela em caixas. Os gerânios ficaram na janela. Ninguém quis. Vovó chorou, olhando pela janela do ônibus enquanto se afastava de casa. E o novo lugar. Um apezinho num conjunto habitacional. Sem varanda, sem vista para o quintal. Cantavam pássaros diferentes, de árvores outras. Vovó dizia que não era a mesma coisa. Que não dormia, porque as paredes não conheciam a história dela. Sentaram em silêncio, olhando o condomínio. Bernardo tentava imaginar Joana. Senhora pequena, de cabelos brancos, que perdera seu mundo por ambição dele. Marcela, disse por fim. Se eu soubesse na época, se eu tivesse conversado com ela, conhecido a história, isso mudaria algo? Não sei, respondeu ela honestamente. Mas você teria chance de saber que estava destruindo não só um prédio, mas uma vida. Quero consertar.
Vovó não tá mais aqui, Bernardo. Não dá para consertar, mas dá para fazer que nunca mais aconteça. Marcela olhou para ele com algo que podia ser o início de respeito. Isso vai significar mudar completamente o jeito de fazer negócios. Eu sei, vai significar abrir mão de lucros fáceis. Eu sei, as pessoas vão dizer que você pirou. Já dizem que morri. Acho melhor que ser louco. Pela primeira vez em semanas, Marcela riu. Um som como o tilintar de sino após longo silêncio. Talvez dê para fazer de você um homem decente, disse ela. Voltando para São Paulo, Bernardo se sentia mais leve, como se tivesse deixado no rio parte do peso que carregava. Não tudo, remorso e culpa ficaram, mas agora sabia o que fazer com eles. Não escondê-los, mas transformá-los em algo útil. À noite, no apartamento pequeno de Vila Madalena, sentados à mesa à luz da mesma lâmpada amarela, Bernardo, pela primeira vez em semanas, se sentiu em casa. E pela primeira vez, notou que Marcela tinha olhos lindos. A terceira semana de se esconder trouxe o primeiro perigo real. Bernardo acordou de madrugada com som de passos no corredor. Passos pesados, ritmados, que pararam na porta deles. O coração batia tão alto que ele tinha certeza de que se ouvia através da parede. Marcela também acordou. Ficaram deitados em silêncio, escutando. Após minutos, os passos se afastaram, mas o sono não voltou. Você acha que... Começou ele sussurrando. Provavelmente um vizinho bêbado errou o andar, respondeu ela, mas na voz havia tensão. Mas vamos ter que ser mais cuidadosos. De manhã, ela checou se alguém vigiava o prédio. Voltou 1 hora depois com compras e notícia. Alguém perguntou por nós, disse, largando as sacolas no chão. Dona Oliveira do Térreo comentou que ontem apareceu um cara elegante, perguntando por novos inquilinos. Descrição? Médio porte de terno educado. Mostrou uma foto. Que foto? Marcela tirou da bolsa uma folha dobrada. Dona Oliveira pegou dele para qualquer eventualidade. É você, mas de foto promocional antiga, antes do casamento. Bernardo olhava seu reflexo dos tempos em que achava ter controle total da vida. Sorridente, confiante e estranho. O que fazemos? Fazemos as malas, agora. 30 depois, estavam no carro de Marcela rumando para o interior de São Paulo. Bernardo se sentia como fugitivo que nunca para. Seria assim sua nova vida? Fuga constante? Para onde vamos? Para Salvador. Tenho contatos lá que não fazem perguntas. Salvador era uma cidade de atmosfera estranha, melancólica. Paisagem pós-industrial, misturada a tentativas de revitalização. Marcela o levou a um apartamento pequeno num sobrado na Rua do Carmo. O dono era André, homem de uns 40, barba e olhos que viram demais. Velho conhecido da profissão, explicou Marcela. Ex-detetive, agora tem uma livraria de usados. André não perguntou detalhes, mas o olhar era penetrante. Quanto tempo vão precisar? Perguntou. Não sei, respondeu Marcela honestamente. Talvez 1 semana, talvez 1 mês. Beleza, mas se a parada é tão séria quanto imagino, saibam que não sou o único detetive no Brasil. Vão te achar. É questão de tempo. Naquela noite, no novo apartamento, ainda mais simples que o anterior, Bernardo sentiu que chegava ao limite da resistência. Não aguento viver assim, disse, sentado numa poltrona velha à janela. Fuga constante, medo o tempo todo. Isso não é vida. Marcela sentava no outro canto da salinha, tomando chá de uma garrafa térmica. E qual era sua vida anterior? Dizzy perguntou. Realmente feliz? Bernardo pensou na pergunta. Quando fora realmente feliz pela última vez? Quando fizera algo não por obrigação, mas por vontade? Não lembro, admitiu. Então talvez não seja um passo para trás. Talvez seja um passo para o lado, para algo diferente. Para quê? Não sei. Talvez para a vida de verdade? Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, conversaram até tarde. Não sobre planos de fuga, nem Luísa ou conspiração, mas sobre si mesmos. Marcela contou da carreira de detetive, como começara querendo justiça e acabara porque cansara do cinismo dos clientes.
A maioria dos casos era traição conjugal, dizia ela. Esposas desconfiadas de maridos, maridos de esposas, e sempre se confirmava. Foram anos remexendo na podridão humana. Por que largou-o? Porque um dia entendi que, em vez de ajudar gente, ajudava a se destruírem mutuamente. E que eu estava virando como eles, fria, desconfiada, sozinha. E agora? Agora tento algo diferente. Tento ajudar alguém a se reconstruir em vez de destruir. Bernardo a olhava à luz do abajur. Ela estava cansada, cabelos desgrenhados, traços de estresse das semanas nas costas. Mas era verdadeira de um jeito que ele não lembrava em nenhuma mulher que conhecera. Marcela, disse baixinho, o que a gente está fazendo? Faz sentido? E te salvar? E de nós, o que fazemos juntos? Uma sombra de incerteza cruzou o rosto dela. Não sei, respondeu honestamente. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que busco vingança de um jeito mais complicado. E eu, às vezes, acho que te uso. Que deixo você me salvar porque é mais fácil que aprender a me virar sozinho. Ficaram em silêncio, cada um mergulhado em dúvidas próprias. Bernardo, disse por fim Marcela, quero te mostrar uma coisa. Levantou e pegou na bolsa. Tirou uma foto velha, amassada. É a vovó, Joana. Bernardo pegou a foto. A velhinha tinha olhos gentis e sorriso suave. Estava na frente do sobrado do catete, segurando o vaso de gerânios. É linda, disse ele. Era a pessoa mais sábia que conheci. Dizia que ódio é a emoção mais estéril, porque não constrói nada, só destrói. Por que me mostra isso? Porque por 4 anos carreguei ódio de você. E agora, te olhando, hesitou, vejo um homem que vovó poderia gostar, mesmo depois do que fiz. Ela sempre dizia que o importante não é o que você fez, mas quem você se tornou por causa disso. Erros podem nos destruir ou nos ensinar. A escolha é nossa. Bernardo devolveu a foto, mas os dedos roçaram a mão dela. Por uma fração de segundo, nenhum dos dois recuou. Marcela, disse baixinho, você sente o mesmo que eu? O quê? Que não se trata mais só de fugir de Luísa, que se trata de nós. Marcela desviou o olhar. Bernardo, é complicado. Você é casado. Eu sou mulher que te odiava. Não é bom começo para quê? Meio para algo verdadeiro. Mas apesar das palavras, não recuou a mão. E nos olhos dela, Bernardo viu o mesmo que sentia em si. A primeira esperança em anos de algo que poderia ser felicidade. Naquela noite, pela primeira vez desde o início da fuga, não pensaram em Luísa nem no perigo. Pensaram no que poderia nascer entre dois que aprenderam a ver o bom um no outro. A 4ª semana em Salvador começou com uma ligação que mudou tudo. André chegou ao amanhecer, rosto sombrio como manhã de novembro. Temos problema, disse sentando à mesinha pequena. Luísa anunciou recompensa por informações sobre você. 500 mil reais. Bernardo sentiu o estômago revirar. Isso significa que todo detetive, todo dedo duro, todo ganancioso no Brasil vai te caçar. André olhou para Marcela. E não só você. Luísa sabe que não age sozinho. Marcela empalideceu, mas manteve a calma. Quanto tempo temos? Um dia, talvez 2. Salvador é cidade pequena para quem tem esse dinheiro. Naquela tarde, empacotaram às pressas. Bernardo se sentia como bicho na armadilha. Para onde fugir? Quanto tempo se esconder? E, acima de tudo, Marcela se arrependia de ter aceitado ajudá-lo. Bernardo, disse ela, arrumando as coisas. Preciso te dizer uma coisa. O tom da voz fez ele parar no meio do movimento. O quê? Cecília ligou cedo. Luísa sabe de algo. O que exatamente? Sabe que ela me contratou. Sabe da investigação. Talvez até saiba onde estamos. Bernardo sentou na beira da cama, sentindo as pernas fraquejarem. Isso quer dizer que alguém nos traiu. Onde? Marcela sentou ao lado dele. Bernardo, pode ser armadilha desde o começo. Pode ser que o quê? Do que eu faça parte do plano de Luísa. As palavras pairaram no ar como veneno.
Bernardo olhava a mulher que nas últimas semanas se tornara tudo para ele, guia, amiga, talvez mais. Seria possível que tudo fosse mentira? Não acredito, disse por fim. Bernardo, escuta. Não, ergueu a voz. Não acredito. Vi você chorar pela foto da vovó. Vi você sofrer contando do sobrado. Ninguém finge assim. Marcela desviou o olhar. As pessoas fingem tudo, se a aposta for alta o suficiente. E qual seria a sua aposta? Talvez vingança, talvez dinheiro, talvez nada, interrompeu ele. Marcela, me olha. Relutante, ela ergueu os olhos. Se você faz parte do plano de Luísa, por que me conta? Por que me avisa da armadilha? Porque... hesitou. Porque já não sei de que lado tô. O silêncio era pesado como chumbo. Lá fora, barulho da rua de Salvador, bondes, carros, pedaços de mundo normal ao qual eles não pertenciam mais. Marcela, disse Bernardo baixinho, quando ontem me mostrou a foto da vovó, o que sentiu? Saudade. E quando tocou minha mão? Bernardo, responda. Senti esperança pela primeira vez em anos. São sentimentos verdadeiros? Sim, então você não faz parte do plano de Luísa, é mulher que pagou caro por me ajudar mais do que planejava. Marcela cobriu o rosto com as mãos. Você não entende. Pode ser que meus sentimentos por você também façam parte do plano. Pode ser que Luísa previu que eu me apaixonaria por você e use isso. A palavra pairou entre eles. Apaixonaria. Pela primeira vez, dita em voz alta. Bernardo a abraçou com cuidado pelos ombros. E se não? E se o que sentimos for verdadeiro? E se não for? E se eu te levar direto para as mãos dela? Antes que isso aconteça, disse ele beijando-a de leve na testa. Terei pelo menos um momento de felicidade verdadeira. Naquela noite, no quartinho em Salvador, enquanto nas ruas da cidade os procuravam desconhecidos pelo dinheiro de Luísa, Marcela e Bernardo pela primeira vez foram juntos, não só como aliados, mas como homem e mulher que se acharam mutuamente no que procuravam a vida toda. De manhã, André trouxe notícia de que alguém vigiava o prédio à noite. O tempo de fuga se esgotava, mas o amor que nascera entre eles era verdadeiro. Não importava o que o futuro traria. Quinta semana de se esconder começou com uma descoberta que abalou os alicerces de tudo em que Bernardo começava a acreditar. André chegou de manhã com um laptop e cara de quem vira um fantasma. Vocês precisam ver isso, disse abrindo o navegador. Achei algo nos arquivos online. Na tela, um anúncio antigo de emprego de 3 meses atrás. Buscamos detetive experiente para investigação de longo prazo. Habilidades requeridas, infiltração, construção de confiança, trabalho disfarçado. Remuneração, R$200 mil. Abaixo, o logo de uma consultoria ligada à família Oliveira. Bernardo olhava a tela, sentindo o mundo ruir. Marcela estava atrás dele, muda como uma tumba. Isso não quer dizer... Começou. Verifiquei a data de publicação. Interrompeu André. 1 semana antes de Marcela aparecer na sua casa como faxineira. Bernardo virou devagar para Marcela. O rosto dela estava pálido como pano. Me diz que é coincidência, pediu baixinho. Bernardo, me diz. Não posso. As palavras caíram como machadada. Bernardo sentiu tudo o que construíram nas últimas semanas se desfazer em pó. Quer dizer que... Desde o começo? Não desde o começo, disse ela rápido. Luísa me contratou mesmo, mas você devia me levar à ruína, devia te desmoralizar, achar provas de práticas ilegais na sua empresa. Mas quando te conheci, me conheceu? Riu amargo. Eu conheceu a vítima. Marcela apertou o peito como se quisesse conter a dor. Tudo mudou, Bernardo. Meus sentimentos são reais. Como acreditar? Como saber o que é verdade e o que é encenação? André saiu discretamente do quarto, deixando-os a sós com as ruínas da confiança. Bernardo, por favor. Quanto? Perguntou Frio. O quê? Quanto ela te pagou?
Pelo que vendeu seus sentimentos? Marcela cerrou os punhos. Você acha que é só dinheiro? Acha que sou um monstro assim? Não sei mais quem você é. Por um momento ficaram frente a frente como inimigos. Depois Marcela sentou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Luísa não me ofereceu só dinheiro, disse baixinho. Prometeu informações sobre a morte da vovó. O quê? A vovó não morreu de infarto. Foi assassinada. Bernardo sentiu o chão sumir. Como assim? Alguém entrou no AP novo dela à noite. Fez parecer morte natural. Luísa sabia quem. Prometeu provas em troca de eu te destruir. E você acreditou nela? Não queria acreditar. Por 4 anos busquei justiça para a vovó. Luísa foi a primeira a me oferecer respostas. Então aceitou me destruir. Sim, ergueu olhos chorosos. Mas quando te conheci de verdade, entendi que estava destruindo a pessoa errada. Você pode ter mandado demolir o sobrado, mas não é assassino da vovó. Como pode ter certeza? Porque vi você chorar por um livro sobre gente que não conhecia. Assassino não chora por estranhos. Bernardo andava pelo quarto como bicho enjaulado. Tudo foi mentira. Nossas conversas, nosso encontro. Não tudo. Meus sentimentos são reais, Bernardo. Me apaixonei por você contra o plano, contra o bom senso, contra tudo. Como acreditar? Marcela se levantou e pegou o celular da bolsa. Mostrou a tela. É gravação da minha conversa com Luísa semana passada. Escuta. No áudio, voz de Luísa. Marcela, onde você tá? O Bernardo devia estar morto já. O plano previa simular acidente no navio. E voz de Marcela. O plano mudou. Não vou fazer. Lembra do nosso acordo. Informações sobre a vovó em troca de... Vai se fuder, Luísa. Vou achar a verdade sobre vovó do meu jeito. Bernardo ouviu o áudio com espanto crescente. Quando gravou isso? E quando percebi que te amo? Que não consigo te machucar? Por que não me contou antes? Porque tive medo de você não acreditar. De achar que era mais uma manipulação. Bernardo olhava para ela. A mulher que traíra a patroa por ele. Que abrira mão da vingança pela vovó por ele. Que arriscara tudo por ele. Marcela, disse baixinho, se ficarmos juntos, tereis certeza de que não há mais segredos entre nós? Não há, não mais. E tereis certeza de que seus sentimentos são reais? Reais como o ar que você respira. Ele se aproximou e tomou o rosto dela nas mãos. Temos mais uma noite antes do fim do mundo. Vamos passá-la juntos. De verdade, a 6ª semana de se esconder devia ser a última, mas não como planejavam. Ao amanhecer, André irrompeu no apartamento com o rosto branco como giz. Chegaram, disse. 3 caras, profissionais, vigiam o prédio há 1 hora. Bernardo e Marcela espiaram pela cortina. De fato, num sedã preto do outro lado da rua, sentavam 2 figuras. A terceira provavelmente guardava a saída dos fundos. Quanto tempo temos? Perguntou Marcela. Talvez já não tenhamos, respondeu André. Mas conheço caminho pelas adegas. Dá para passar para o prédio vizinho. Empacotaram em pânico. Bernardo jogava roupas na mala quando ouviu passos na escada. Pesados, ritmados, decididos. Tarde demais, sussurrou Marcela. A batida na porta foi educada, mas carregava a ameaça. Abram, por favor. Polícia! Bernardo olhou para Marcela. Nos olhos dela via o mesmo que sentia, o fim. Mas também outra coisa, determinação, adegas, sussurrou ela. Você e André vão na frente. Eu os atraso, não te deixo. Tem que. Se nos pegarem juntos, Luísa vence. Nova batida mais forte. Temos mandado de busca. Se não abrirem, arrombamos. Marcela empurrou Bernardo para o corredor das adegas. Vai, agora. Marcela. Te amo, disse rápido. Lembra disso. Não importa o que aconteça. Beijou-o breve, desesperado, como se fosse a última vez. André o puxava pela manga. Ouviam Marcela abrir a porta. Bom dia, senhores. Em que posso ajudar? A voz dela era calma, controlada. Bernardo a ouvia enquanto descia para as adegas. Cada degrau o afastava dela. Nas adegas, penumbra e cheiro de mofo. André o guiava pelo labirinto de corredores entre prédios.
Ao longe, vozes do apartamento. Marcela respondia perguntas, ganhando tempo. Quem é você pro Bernardo Santos? Não conheço ninguém com esse nome. Senhora, temos provas de que o senhor Santos esteve nesse apartamento. Deve ser engano. Bernardo parou. Tenho que voltar para ela, disse. Tá louco. André o segurou pelo braço. Ela faz isso por você. Não desperdice o sacrifício dela, mas podem machucá-la, não vão. Luísa precisa dela viva. Marcela é a única que pode te achar. Saíram pelas adegas do prédio vizinho para uma ruazinha lateral. André o levou para o carro estacionado 3 quarteirões adiante. Para onde agora? Perguntou Bernardo, olhando ao redor nervoso. Pro Rio. Tenho contatos no submundo lá. Gente que não existe oficialmente. Enquanto dirigiam, Bernardo viu no retrovisor Marcela sendo levada do prédio. Não algemada, mas andava entre 2 homens. Na entrada, esperava uma mulher elegante. Luísa, mesmo de longe, via-se o sorriso frio de triunfo no rosto dela. No carro, Bernardo ficou mudo na primeira hora de viagem. Por fim, André falou, vai ficar bem com ela. Luísa não é burra. Sabe que Marcela é sua única chance de te achar, mas também sabe que ela não serve mais a ela. Por isso vai tentar convencê-la. Primeiro com mimos, depois com ameaças. E se não der? André olhou pelo retrovisor. Aí ela muda o plano. E gente como Luísa não gosta de mudar planos. Aí comete erros. Que erros? Do tipo que te dá chance de revidar. Bernardo olhava a paisagem passando pela janela. Sentia-se como soldado que perdera a batalha, mas não a guerra. Marcela estava nas mãos do inimigo, mas era forte. Mais forte do que Luísa imaginava. E ele finalmente sabia quem era. Não magnata imobiliário, não marido de Luísa. Era homem que amava uma mulher disposta a se sacrificar por ele. E agora precisava ser digno desse amor. André, disse, preciso resgatá-la. Sei, mas dessa vez não fujo. Dessa vez ataco. Também sei. Me ajuda. André sorriu pela primeira vez desde amanhã. Parceiro, mal posso esperar para ver a cara dessa vadia quando você bater na porta dela. O segundo ato se aproximava do fim. Bernardo perdera tudo. Casa, segurança e agora Marcela. Mas ganhara algo mais. A si mesmo. E determinação para lutar pelo que realmente importava. A guerra com Luísa mal começara. O submundo do Rio ia mais fundo que as catacumbas do centro histórico. André levou Bernardo a uma rede de túneis sob o bairro da Lapa, onde funcionava uma comunidade informal de gente que, por vários motivos, precisava ficar invisível. Entre eles, ex-agente de inteligência, jornalista investigativa fugindo da máfia, hacker caçado por corporações internacionais. Bem-vindo ao mundo dos fantasmas, disse André, guiando-o por corredores estreitos, iluminados por velas. Gente que oficialmente não existe, mas tem conhecimento e habilidades que você não acha em lugar nenhum. Bernardo conheceu Sofia, ex-promotora que descobrira corrupção nos altos escalões e tivera que sumir. Ela se tornou sua primeira mestra. Luísa não é a primeira a construir império sobre ruínas alheias, disse Sofia, olhando os documentos que Bernardo trouxera da vida anterior. Mas tem um erro. Acha que é intocável. O que isso significa? Significa que deixou rastros. Todo mundo deixa rastros quando acha que ninguém segue. Nos dias seguintes, Bernardo aprendeu com o pessoal do submundo o que nenhuma escola de negócios ensinaria. Como rastrear ligações financeiras por empresas aparentemente independentes. Como achar donos reais de imóveis escondidos em rede de companhias internacionais. Como encontrar testemunhas que têm medo de falar. Seu erro, disse Sofia numa das aulas, foi pensar como empresário. Contava lucros e perdas. Agora tem que pensar como detetive. Buscar a verdade. E qual a verdade sobre Luísa? Ainda não sabemos, mas estamos descobrindo que ela não é quem parece. No terceiro dia no submundo, vieram as primeiras infos sobre Marcela. João, hacker de rosto pálido e olhos que não viam sol há anos,
invadiu o sistema de câmeras de um hotel no Rio, onde Luísa instalara sua prisioneira. "Tá viva", disse, mostrando imagens borradas da câmera do hotel. No 20º andar. "Não parece maltratada." Bernardo olhava a tela, onde Marcela sentava à janela de um quarto de hotel chique. Parecia calma, mas ele a conhecia bem o suficiente para notar a tensão na postura. "Pode checar o que rola lá?" "Tento invadir o áudio, mas demora." João martelava o teclado sem parar. "Mas achei algo mais interessante. Luísa não paga esse hotel em dinheiro nem cartão. Paga por uma consultoria registrada em Chipre. E... essa firma tem participações em 23 projetos imobiliários no Brasil. Não dá para checar por canais normais, mas eu tenho meus jeitos." Sofia se inclinou sobre a tela. "Me mostra a lista desses projetos." Quando a lista apareceu, Bernardo sentiu fraqueza. Cada projeto era um sobrado demolido, bairro histórico arrasado, área verde invadida. "Meu Deus", sussurrou. Ela não agia sozinha. Era uma rede. "Rede internacional", confirmou Sofia. "E você era parte dela, sem saber." Sua empresa servia de fachada para legalizar aquisições ilegais. Quantas pessoas sofreram pela minha ignorância? Não importa. Importa quantas você pode salvar agora. Naquela noite, Bernardo não dormiu. Andou pelos túneis subterrâneos, pensando em Marcela, em todas as pessoas que perderam casas por sua empresa, na vovó Joana. Sentiu o peso da responsabilidade, mas também algo diferente. O primeiro em anos sentimento de propósito. De manhã, e foi até Sofia com um plano. "Quero me revelar", disse. "Loucura. Luísa te mata." "Não, se eu fizer publicamente. Se sair com a verdade sobre a rede toda. Bernardo, você tem bilhões e gente sem escrúpulos contra você. Mas tenho algo que eles não têm." "O quê?" "Gente que me ajuda não por dinheiro, mas porque acredita em justiça." Olhou para ela significativo. "E sei que Marcela sentiu o mesmo quando decidiu me ajudar em vez de destruir." Sofia pensou por longo tempo. "Vai precisar de uma plataforma para revelar a verdade. Mídia que não está no bolso de Luísa e Cia. Você fala dessa gente do submundo." "Falo de alguém na superfície, mas que pensa como nós. Jornalista que espera uma história assim há anos." "Quem?" "Jana Costa, da Folha de São Paulo. A única no jornalismo brasileiro que não se deixa comprar nem intimidar. Ela vai acreditar em mim?" Se trouxer provas, acredita. E nós temos provas." Bernardo sentiu algo se iluminar no coração pela primeira vez em semanas. O plano tomava forma. Não seria fuga nem esconderijo. Seria ataque. "Sofia", disse, "quando isso acabar, poderei reconstruir o que destruí." "Bernardo", respondeu ela, "gente como você ganha segunda chance na vida muito raramente. Mas quando ganha, pode mudar o mundo. E recuperarei Marcela. Depende se você lutar por ela tão ferozmente quanto ela lutou por você." Naquela noite, nos subterrâneos do Rio Antigo, Bernardo Santos deixou de ser fugitivo. Tornou-se guerreiro. Ana Costa era mulher cujos olhos viram verdade demais para confiar fácil em alguém. Encontraram-se numa cafeteria pequena no bairro da Lapa, no Rio, mesma área onde outrora ficara o sobrado da vovó de Marcela. Bernardo chegou com Sofia, carregando pasta cheia de documentos coletados na última semana. "Senhor Santos", disse Ana, sem esconder o ceticismo, "oficialmente o senhor morreu há 2 meses. A esposa chora por você na mídia e a polícia arquivou o caso. Por que eu acreditaria que tudo é encenação?" Bernardo abriu a pasta e espalhou os primeiros documentos na mesa. "Porque tenho provas de uma conspiração internacional que vai bem além da minha empresa." Ana folheou os papéis em silêncio. O olhar dela se tornava cada vez mais atento. "Essas firmas em Chipre são as mesmas que surgem nas minhas outras investigações. Projetos no Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. O mesmo esquema em todo lugar", acrescentou Sofia. "Documentação de patrimônio manipulada, demolições rápidas, condomínios de luxo para investidores estrangeiros. E seu papel?" "Fui idiota útil", admitiu Bernardo.
Manter minha empresa servia de frente para legalizar essas operações. Não sabia, mas isso não desculpa os danos que causei. Ana largou os documentos. Onde está a prova de que sua esposa está por trás de tudo? Bernardo pegou o celular e reproduziu a gravação da conversa de Marcela com Luísa. Marcela Rocha. A mulher que me ajudou a fugir gravou isso uma semana antes de ser capturada. Após ouvir, Ana ficou em silêncio por longo tempo. Dá para um artigo, disse por fim. Mas não para derrubar a rede toda. Preciso de mais. De que exatamente? E testemunhas. Gente que perdeu casas e está disposta a depor. Documentos de órgãos públicos confirmando as manipulações. E... hesitou. Preciso da senhora Rocha viva e apta a testemunhar. Estamos trabalhando nisso, disse Bernardo. Mas primeiro preciso me revelar. As pessoas precisam saber que estou vivo e disposto a falar a verdade. Isso vai significar o fim do seu esconderijo. Luísa vai saber onde você está. Ótimo. Hora de parar de se esconder. Ana olhou para ele com atenção. Senhor Santos, o senhor sabe que publicar isso provavelmente significa o fim da vida que conhecia? Minha vida anterior já acabou. Agora quero começar uma nova. E a empresa? O império que construiu... Bernardo pensou na irmã Cecília, que nos últimos meses gerenciava tudo em nome dele. Minha irmã vai transformar a empresa em fundação. Em vez de demolir prédios históricos, vamos restaurá-los. Em vez de expulsar moradores, vamos ajudá-los a ficar nas casas. Vai custar uma fortuna. Tenho uma fortuna. E pela primeira vez na vida, sei em que quero gastá-la. O artigo saiu no dia seguinte. Ocupava a capa toda e 2 páginas internas. Título: Bilionário morto está vivo e acusa a própria esposa de conspiração internacional. Ana escreveu com precisão de cirurgiã e paixão de jornalista de verdade. As reações vieram na hora. O telefone não parava. Outras mídias queriam entrevistas. O Ministério Público anunciou a abertura de inquérito. E Luísa ficou calada. Só à noite veio mensagem de João. Bernardo tem que ver isso, disse mostrando a tela do laptop. Sua esposa acabou de sair do hotel com Marcela. Vão para o aeroporto. Para onde? E diz, Gecando. Voz jato particular. Destino, Chipre. Bernardo sentiu o coração na garganta. Tá fugindo. E leva Marcela. Ou, disse Sofia, que chegara com as últimas notícias, tenta te forçar a recuar dos depoimentos. Marcela é a única carta dela. O que faço? Ir atrás, respondeu André, que o dia todo organizara a rede de informantes. Tenho contatos em Chipre. Gente que pode ajudar. Pode ser armadilha. Tudo pode ser armadilha, concordou Sofia. Mas às vezes a gente tem que entrar na armadilha para salvar o que mais importa. Bernardo olhava a tela, onde piscavam luzes do avião decolando do aeroporto do Rio. Em algum lugar a bordo estava Marcela, a mulher que abrira a mão da vingança por ele, que sacrificara a liberdade por ele, que o amara apesar de tudo. Fazem as malas, disse. Vamos para Chipre, Bernardo, alertou Ana. Se sair do Brasil agora, pode não voltar. Luísa tem gente e influência lá. Marcela também saiu do Brasil por mim e pode não voltar. Pode ser a última coisa que faça na vida, ou a primeira coisa que eu faça como homem digno da mulher que amo. Naquela noite, arrumando as coisas nos subterrâneos do Rio, Bernardo, pela primeira vez em meses, se sentia totalmente certo da decisão. Não ia para Chipre como fugitivo. Ia como homem lutando pelo amor e pela alma. Chipre, em novembro, era ilha de contrastes. Sol quente e vento frio. Hotéis de luxo e obras abandonadas. Praias lindas e segredos escuros escondidos em escritórios de firmas offshore. Bernardo, André e Sofia aterrissaram em Limassol após 8 horas de voo, durante as quais planejaram a ação que podia acabar em morte ou triunfo da justiça. O contato de André em Chipre era Dimas, ex-policial que perdera o emprego ao recusar corrupção em lavagem de dinheiro. Agora gerenciava uma cafeteria pequena e ajudava quem buscava verdade numa ilha onde verdade era mercadoria rara.
Os seus estão aqui, disse, espalhando o mapa da costa na mesa. Luísa alugou vila à beira-mar, 2 quilômetros da cidade. Lugar isolado, com praia particular e segurança top. Viu Marcela? Lhe perguntou Bernardo. Uma vez. Sentada na varanda, olhando o mar. Não parecia prisioneira, mas hóspede que não pode ir embora. Então, Luísa ainda tenta convencê-la, ou espera o momento certo, acrescentou Sofia. De qualquer jeito, temos vantagem. Luísa não sabe que vocês estão em Chipre. Dimas balançou a cabeça. Estão errados. Ela sabe. Nessa ilha, informação assim não se esconde. Mas ela tem problema maior. Qual? O governo brasileiro pediu extradição oficial. Seu artigo causou tanto barulho que até os políticos daqui não ignoram. Quer dizer que está encurralada? Quer dizer que está desesperada. E desesperados fazem besteira. Naquela noite, Bernardo sentou sozinho na praia, olhando as luzes da vila de Luísa ao longe. Estava tão perto de Marcela que quase sentia a presença dela, mas ao mesmo tempo tão longe, como se universos os separassem. O telefone tocou. Número desconhecido. Bernardo. Voz de Luísa calma, mas com lâmina de aço. Luísa, bom te ouvir vivo, embora não por muito tempo. Onde está Marcela? Segura, por enquanto. Pausa. Quer vê-la? O que quer em troca? Retração dos depoimentos. Declaração pública de que o artigo no jornal foi mentira sua para ganhar dinheiro. E me mande todos os documentos que juntou. E se eu recusar? Marcela, infelizmente, vai ter que se suicidar. Pula do penhasco com bilhete explicando como se arrepende de te enganar todos esses meses. Bernardo cerrou os punhos. Você é um monstro. Sou empresária. A diferença é sutil, mas importante. Rio frio como o vento marítimo. Tem 24 horas para decidir. Amanhã à meia-noite no cais da Marina, sozinho, com os documentos. Como saberei que cumpre a palavra? Como eu saberei que você cumpre a sua? Desligou. Bernardo olhava o mar escuro. Pela primeira vez em meses, se sentia impotente. Podia destruir Luísa, mas ao custo da vida de Marcela. Podia salvar Marcela, mas ao custo da justiça para todas as pessoas que perderam casas por causa da rede delas. Voltou para a cafeteria, onde André e Sofia esperavam com novas informações. Dimas descobriu algo interessante, disse Sofia. Essa vila não é de Luísa, é de uma firma endividada. Endividada pra caramba. Pode ser que ela não seja tão poderosa quanto pensamos. O que quer dizer? Pode ser que ela também esteja numa armadilha. Pode ser que alguém a force a tudo isso. Dimas mostrou documentos que conseguira de um amigo no banco. Olhem isso. Luísa se endividou em mais de 50 milhões de euros. Toda a rede de firmas que controla está à beira da falência. Precisa do dinheiro dos seus projetos para não perder tudo. Por isso, queria tomar minha empresa. Entendeu, Bernardo? Não era vingança. Era desespero. E isso significa que ela tem mais a perder que nós, acrescentou André. Pode ser que a gente use isso. Sofia olhou para Bernardo. No que está pensando? Penso que gente desesperada comete erros. E penso que Marcela não é vítima passiva. Ela também espera sua chance. Tem plano? Tenho, mas vai exigir coragem de todos nós. E um pouco de sorte. Tô com você, disse Sofia. Eu também, acrescentou André. Eu também, concordou Dimas. Essa ilha foi paraíso para gente como Luísa por tempo demais. Hora de mudar. Naquela noite, planejaram a operação tão improvável quanto necessária. Amanhã, à meia-noite, Bernardo se apresentaria no cais. Mas não sozinho. E não desarmado. Lembra, disse Sofia no fim, amanhã você não luta só por Marcela. Luta por todas as pessoas cuja vida ela destruiu. Sei, respondeu Bernardo. Mas Marcela é o motivo para eu ganhar essa luta. O amanhecer em Chipre era lindo e sereno. O último amanhecer calmo antes da tempestade que viria com a noite. Bernardo estava pronto para tudo. Pela primeira vez na vida, lutava não por dinheiro ou sucesso, mas por amor e justiça. E pela primeira vez na vida, sentia que não podia perder. O cais da Marina parecia cena de filme no ar.
sombras longas dos iates, reflexos de luz na água, silêncio quebrado só pelo chapinhar das ondas. Bernardo andava devagar pelas tábuas, carregando a pasta com documentos que, pelo plano, destruiriam as provas contra Luísa. Mas a pasta continha mais: transmissor GPS, câmera miniatura e cópias de todos os docs importantes no fundo falso. Luísa esperava na ponta do cais. Parecia elegante como sempre, mas Bernardo notou a tensão na postura. Ao lado dela, Marcela, viva e lesa, mas com mãos amarradas nas costas. Pontual como sempre, disse Luísa. Era a sua melhor qualidade como marido. Onde estão os documentos garantindo que a solta? Onde estão os documentos garantindo que você retrata as acusações? Bernardo pôs a pasta nas tábuas do cais. Tudo aqui. Agora a sua vez. Luísa acenou para um homem nas sombras. Clicou o som de uma câmera. Acabou de ser fotografado passando documentos secretos para uma agente estrangeira. Disse triunfante. Agora você é espião. Mesmo se voltar para o Brasil, vai preso. Mas Marcela fica livre. Marcela vai morrer, disse fria. Assim como você. Infelizmente, a troca deu errado. Teve tiroteio. Todos morreram. Das sombras surgiram 3 figuras com pistolas. Bernardo sentiu o coração parar por um instante. Luísa, disse baixinho, você algum dia me amou. Ele amava seu dinheiro. E agora vou amar seu lugar no mercado imobiliário. Ele sorriu. Desculpa, Bernardo. É só negócio, mas ali tudo mudou. Luzes de holofotes iluminaram o cais de todos os lados. Megafone gritou em inglês, polícia cipriota. Todos no chão. Luísa girou brusca e Marcela aproveitou a surpresa. Apesar das mãos amarradas, jogou-se no atirador mais próximo, derrubando-o nas tábuas. Bernardo pulou para a pasta, tirando a pistola que Dimas dera. Armadilha! Gritou Luísa para os homens dela. Matem todos! Mas era tarde. Barcos policiais surgiram da água e do terra correu a polícia. Em segundos, o cais estava cercado. Luísa sacou pistola e mirou Marcela. Se não tiver o que quero, ninguém tem nada. Não! Gritou Bernardo e se jogou entre ela e Marcela. O tiro ecoou na água. Bernardo sentiu dor queimando no ombro, mas ficou de pé. Luísa mirava outro tiro quando veio o segundo estampido. Marcela, que se soltara das amarras e tomara a pistola de um segurança, atirara no braço de Luísa. A pistola de Luísa caiu na água com ploft surdo. Fim de jogo, disse Dimas, surgindo com a equipe policial. 1 hora depois, Bernardo sentava no hospital enquanto o médico enfaixava o ferimento. Marcela segurava sua mão boa, sem soltar nem por um segundo. Achou que não ia dar? Perguntou ela. Achei que te perdia. Achou que eu ia te deixar bancar o herói sem mim? Sorriu pela primeira vez em semanas. Esqueceu que sou detetive. Eu também sei planejar. O que vai ser de Luísa? E Dimas diz que vai ser extraditada para o Brasil. Lá vai a julgamento por fraudes, manipulação de documentos e tentativa de homicídio. As provas contra a rede são tão fortes que não escapa. E nós? Marcela tomou o rosto dele nas mãos. Nós voltamos para casa. Para casa de verdade, não de luxo, mas de amor. Onde vai ser? Onde estivermos juntos. 3 meses depois, Bernardo estava no lugar onde outrora ficara o sobrado da vovó Joana. O condomínio fora demolido e no lugar erguia-se um parquinho com placa lembrando todos os moradores que perderam casas por práticas antiéticas de construtoras. Ao lado dele, Marcela segurava vaso de gerânios, iguais aos que vovó cultivava na janela. Você acha que ela perdoaria? Má perguntou. Acho que ela ficaria orgulhosa, respondeu Marcela. Do que você se tornou, do que faz agora. Bernardo olhava a placa com nomes. Sua empresa, agora fundação, trabalhava na reconstrução de sobrados destruídos pelo Brasil. Cada projeto consultado com moradores, cada decisão com respeito à história e às pessoas. Marcela disse, você toparia ser minha parceira? Não só na vida, mas no trabalho? Em quê? Em fazer que as pessoas não percam casas, que em vez disso as recuperem.
Marcela olhou para ele com aquele sorriso especial que surgia quando algo a tocava de verdade, com uma condição. Qual? Que nunca mais tente ser herói sem mim. Fazemos juntos ou nada. Bernardo a abraçou, cuidando do ombro ainda não totalmente curado. Juntos, concordou. Para sempre juntos. O sol se punha sobre o rio, pintando o céu em tons de ouro e rosa. No parquinho pequeno, onde outrora ficara a casa da vovó Joana, dois que se acharam nas ruínas da vida anterior planejavam futuro sobre bases de verdade, justiça e amor. Pela primeira vez em anos, Bernardo sabia que estava exatamente onde devia estar. Em casa, com a pessoa que amava, fazendo algo que fazia sentido. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.